Livro Rio Secreto. Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, Rua Santa Luzia, 206. Na sacristia da Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, acesso pela Rua Santa Luzia, o principal está quase sempre fechado. Um quadro pintado na época lembra um milagre que durou 1 hora e meia e persiste na memória dos homens há quase 4 séculos. Em 1637, chega à cidade o padre Miguel Costa, com a primeira imagem de Bom Sucesso, a santa que inaugura a devoção no país. Ele obtém permissão para abrigá-la em um altar na Igreja da Misericórdia. Suas festas passaram-se a ser realizadas sempre no primeiro domingo depois de 8 de setembro. Foi por ocasião da primeira festa que ocorreu um milagre. No ano de 1639, do dia 12 de setembro, na dominga, infra octava na Natividade da Senhora, dia em que se celebrou a primeira festa a Nossa Senhora de Bom Sucesso, estando o SS Sacramento desencerrado, apareceu na custódia a Virgem Senhora, na forma que está pintada, e viram 3 sacerdotes por espaço de hora e meia, estando-a completas, e foi aprovado este milagre. Isso mesmo, por 1 hora e meia, quem contemplasse a hóstia via nela estampada a gloriosa imagem da Virgem de Bom Sucesso, como reproduz o texto e a representação da imagem, que pode ainda hoje ser vista. O milagre repetiu-se de acordo com o Frei Miguel de São Francisco, quando, tempos depois, foi rezada uma novena para mitigar a seca que assolava a cidade. A popularidade da santa cresceu tanto que Nossa Senhora do Bom Sucesso passou a ser considerada padroeira do Hospital da Santa Casa. Os olhos no relógio. Na mesma sacristia, quase diametricamente oposta à imagem da Virgem Milagrosa, um surpreendente relógio passa frequentemente despercebido. No entanto, ao parar por um momento a fim de vê-lo funcionar, percebe-se a que rosto bochechudo e simpático exibido no relógio, acima do próprio mostrador, possui olhos que acompanham o movimento do pêndulo, à direita e à esquerda, como se o personagem acompanhasse com o olhar a passagem do tempo. A escada da Estação dos Hidroaviões, no Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, Praça Marechal Câmara, 15A. Ao passar, apesar de já não funcionar como tal, a estação de hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont, um dos marcos da arquitetura moderna brasileira, ainda existe. Talvez um de seus traços mais marcantes e a grande beleza plástica seja a escada helicoidal interna que une os 5,4 metros que separam o térreo do primeiro andar. Com um raio de 2,45 metros, a escada é revestida com mármore travertino e seu guarda-corpo é de aço, com uma faixa central em madeira. O prédio de linhas simples e despojadas tem fachadas livres com grandes folhas de vidro transparente que originalmente permitiram a visão desimpedida da cidade dos dois lados, além da Baía da Guanabara. Os 5 pontos da arquitetura moderna estão presentes no projeto: planta livre, fachada livre, pilotis, terraço e janelas em fita que permitem a integração com a paisagem. O edifício, tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1957, ainda é estruturalmente o mesmo, mas algumas de suas características ficaram prejudicadas com o passar do tempo. As folhas de vidro, por exemplo, agora são recobertas com filme escuro para reduzir o calor interno e impedir a penetração dos raios solares. A antiga sala de embarque, o grande hall do térreo, com amplo pé direito, contribuindo para a sensação de que o espaço é maior do que hoje é um salão de conferências. O primeiro andar, originalmente ampla sala de espera, com grupos estofados, restaurante e bar, virou com os divisórios removíveis, um conjunto de salas e biblioteca. O balcão do bar, no entanto, todo revestido de alumínio, ainda está lá. No primeiro piso ainda há o terraço
de onde se vê a pequena escada de caracol original que dá acesso ao jardim e a passarela coberta para embarque dos hidroaviões. Ambos atualmente parte do Clube da Aeronáutica. Do terraço tem-se uma vista frontal para a Ilha Fiscal. A estação, inaugurada em 1938, é o projeto vencedor do arquiteto Atílio Correia Lima do concurso de arquitetura do ano anterior. Com o progresso da aviação, a estação foi desativada em 1942 e cedida em caráter temporário ao Clube da Aeronáutica. Em 1986, o prédio passou a ser utilizado pelo Incaer. Atílio Correia Lima faleceu ali perto, em 1943, quando o avião em que viajava caiu ao tentar pousar no aeroporto Santos Dumont. A biblioteca do Incaer tem cerca de 8.000 volumes sobre a aeronáutica brasileira e estrangeira, alguns deles raros, seja pela data de edição ou por estarem esgotados. As pinturas ovais de Leandro Joaquim, no Museu Histórico Nacional, na Praça Marechal Câmara, sem número. É a única pintura conhecida da pesca da baleia na Baía de Guanabara. Os quadros pintados por Leandro Joaquim, que viveu de 1738 a 1798, que estão no Museu Histórico Nacional, são raros documentos do Rio de Janeiro e da Baía de Guanabara do século XVIII. Eles mostram atividades, tipos humanos e diferentes detalhes da arquitetura da época, numa verdadeira crônica visual da cidade setecentista. Os quadros também ilustram a importância do mar para a cidade. 4 são marinhas e os outros 2 mostram cenas em terra, mas que estão à beira do mar. São estes a Igreja de Praia da Glória, com a igreja que está lá até hoje, e na Praia Aterrada, pescadores puxando um arrastão. Lagoa do Boqueirão e Aqueduto da Carioca mostram os Arcos da Lapa, cariocas praticando diversas atividades à beira da lagoa, que foi aterrada para dar lugar ao passeio público, e, em primeiríssimo plano, um divertido pedacinho do mar batendo na praia, procissão marítima diante do Hospital dos Lázaros, com o hospital que ainda existe, e a procissão de barcos diante da praia de São Cristóvão, há muito aterrada. Revista Militar do Largo do Paço mostra que ainda há muito do século XVIII na atual Praça 15, o Paço Imperial da época da Casa dos Vice-Reis, a Igreja do Carmo, a Ordem Terceira do Carmo, o Arco do Teles e, no que era a beira do cais, o chafariz do Mestre Valentim. Visita de uma esquadra inglesa fundada junto à fortaleza de Vila Ganhon, hoje a Escola Naval. Pesca da baleia é a única pintura conhecida que mostra essa prática pesqueira comum na Baía de Guanabara do século XVIII. As obras, originalmente 8, mas 2 estão desaparecidas, são em forma elíptica e foram encomendadas ao artista ao decorar os mirantes do terraço do passeio público. Essas pinturas estão entre as primeiras paisagens marinhas realizadas no país por um brasileiro. O Pão de Açúcar do Museu Histórico Nacional. Para aqueles que realmente nunca compreenderam qual a origem da palavra Pão de Açúcar, o Museu Histórico Nacional da cidade do Rio teve a grande ideia de incluir nas suas coleções 2 verdadeiros pães de açúcar. Como pode ser descoberto no museu, um pão de açúcar é um bloco de açúcar refinado de forma cônica, portanto, na mesma forma do célebre morro, que é o Morro da Urca, que servia para a refinação do açúcar. É como uma forma de pão, para o açúcar era vendido até o século XIX, data a partir da qual foi progressivamente substituído pelo açúcar em pó ou em pedaços. Apesar de o pão de açúcar ainda ser utilizado com certas sociedades tradicionais, a grande vantagem do pão de açúcar é a facilidade de conservação. A forma lhe permite resistir às agressões do tempo, ao contrário dos outros condicionamentos, como granulado ou em pedaços. Pode-se assim transportá-lo por longas distâncias com pouco risco de deterioração.
Daí o sucesso nas regiões isoladas e dificilmente acessíveis e nas regiões com modesto poder de compra, das quais o problema econômico determina o produto comercializado. É esse processo técnico de fabricação do açúcar que determinou a sua forma cônica. Feito de barro, metal ou madeira, o pão de açúcar é composto de uma base relativamente larga e de uma ponta em forma cônica, na qual há um buraco. Posto ao contrário, o buraco para cima, o pão de açúcar era enchido de caldo de cana e recoberto por uma camada de argila. Durante 30 a 40 dias, colocava-se água. Esta escorria no pão através do caldo da cana para sair do pão por baixo, onde ficava o buraco concebido com esse fim.